Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo aqui no Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Eu sou a Mariana Caron e vou estar com você mais um dia aqui nessa ferramenta, nesse bate-papo, nesse conteúdo incrível que a Faculdade Inspirar está criando para você. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de ter novamente comigo os 3 professores que deram aquelas aulas incríveis sobre o tema de psicologia e saúde mental. Então hoje eu tenho comigo aqui novamente o Dr. Fernando Mesadri. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite. Se apresente novamente para nós, por favor. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Compartilhar dessa mesa aqui, né? Tão enriquecedora. Eu sou psicólogo, sou professor aqui da Faculdade Inspirar, né? E também atuo em outras instituições de ensino, sempre com a área da psicologia. E aqui eu tenho 2 disciplinas bem importantes, que é o desenvolvimento do eu e do outro, o eu, o outro e o nós. É um projeto interdisciplinar destinado aos alunos do 2º e do 4º período. Incrível. Também da saúde do trabalho, né? Sim. Também atuando com a saúde, né, do trabalho, a psicologia do trabalho e organizacional. Incrível. Né? Também sou psicólogo organizacional e clínico. Perfeito. Obrigada, doutor, mais uma vez. Você está aqui conosco, tá bom? Ok. Conosco também hoje a gente tem a doutora Célia Pollack. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Que bom que você está aqui novamente conosco. Você poderia se apresentar, por gentileza? Quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Então, eu sou a Célia, sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, também trabalho como acupunturista. Tenho bastante experiência tanto na área organizacional quanto na área clínica. Espero estar aqui contribuindo com esse bate-papo de hoje. Com certeza, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Obrigada. Doutora Silvia Amaral, professora nossa também da faculdade, obrigada por estar aqui novamente conosco. Poderia apresentar, por gentileza? Então, eu sou a Silvia, sou professora da casa, como o professor Fernando. Sou formada em psicologia, tenho mestrado em psicologia forense. A Mariana chamou de doutora, mas na verdade está no caminho aí. Uma hora eu vou. Futura. Futura doutora. Eu sou coordenadora do curso de psicologia. Hoje eu ministro a disciplina de habilidades básicas do psicólogo, em que a gente fala muito sobre saúde mental, sobre saúde no trabalho, porque eu tenho essa história, como o do Fernando, que é uma formação dentro da área organizacional. Né? Apesar de sermos apaixonados pela clínica, o organizacional sempre fez muito parte, e a saúde mental, dentro tanto da clínica como nas empresas, ela é tão importante de se falar, né? E faz parte aí da nossa história. Perfeito, obrigada. Eu estou muito feliz de recebê-los aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que o pessoal de casa e quem está nos ouvindo agora também no Spotify vai adorar essa nossa conversa para fechar com chave de ouro esse trimestre da psicologia no Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Professora Silvia, eu vou voltar contigo então para você resumir um pouco do que foi o tema que você abordou na sua aula do Hangar, por gentileza. Isso. Aquela aula foi sobre transtornos mentais, e daí até por isso eu tinha comentado do mestrado, eu fiz em psicologia forense, e a gente abordou muitos tipos de transtornos e psicopatias. Então foi alguma coisa, foi um pouquinho diferente daquilo que é o meu habitual, né, de estudo, e eu achei que foi de uma riqueza enorme esse aprendizado, e a vontade era de transmitir foi linda um pouco mesmo. Sobre isso, né? E o que acontece? A gente fez um apanhado geral de como a saúde mental foi evoluindo no seguinte sentido, não só evoluindo como os problemas que foram surgindo, mas também os cuidados que passaram a ter e o olhar para isso. A gente sabe que no passado, dentro das organizações, o que a gente via era um olhar muito higienista, né? Então, assim, eu estou doente, eu vou até o médico, e não uma saúde global, com o olhar de que existem transtornos que precisam ser estudados. Inclusive, tinha manicômios, e a gente tem hoje toda essa preocupação e um cuidado, né, atento a que a gente tenha um cuidado para que não existam mais manicômios, não existam mais depósitos, né, de pessoas loucas, entre aspas, mas sim um cuidado de evolução, de olhar para esse ser humano dentro da sua complexidade e dentro dos transtornos que existem, né? Então, assim, um diagnóstico fechado. Hoje a gente tem instrumentos que
podem estar nos auxiliando, como o DSM-5, como o CID, mas mais do que isso, eu quis trazer naquele momento que o diagnóstico é algo muito mais complexo do que isso, porque ele é único daquele ser humano e é esses cuidados que a gente vai ter que ter e que foi percebido. Hoje, inclusive, talvez o Fernando venha até trazer uma coisa, mas está muito recente, então eu tenho que trazer, não falei naquela aula, que é a normativa, a NR1, que agora saiu, em que as empresas têm que estar preocupadas com a saúde mental dos trabalhadores. Então, ou seja, é desde o diagnóstico, né? Então, é desde uma prevenção da percepção das próprias pessoas que estão dentro da empresa e oferecer ajuda não só dentro das organizações, como na clínica, que a doutora Célia faz parte, então que o Fernando faz parte, que é esse tratamento individual. Então, ou seja, foi uma evolução, sim, para esse cuidado individual, que eu acho que é o que mais a gente percebeu ao longo aí desses últimos anos. E tão necessário, né, professora Silvia? E tão necessário, assim, o olhar macro para essa sociedade, né, e para essa micro-sociedade, que é a organização e que são as famílias. Eu acho que é isso que a gente tem que estar muito atento. Então, a gente vai aproveitar o seu gancho que você falou um pouco de saúde mental no trabalho, né? Uhum. E puxar aqui para o professor Fernando para ele nos passar um pouquinho do que foi a aula dele com esse tema, por gentileza. Ok. Bem, eu falei tanto da psicologia do trabalho quanto a psicologia organizacional, né? Então, essa distinção entre as duas, que na realidade eu entendo que sejam complementares. Uma depende da outra, né? Talvez uma mais voltada para a organização e seus processos e a outra mais para o indivíduo, né? Por aquela pessoa que ingressa dentro de uma determinada organização, pela porta de entrada, né? Ali, então vamos imaginar lá o recrutamento e seleção, e que tem todo um desenvolvimento dentro da organização, né? E é acompanhado ao longo, né? Até mesmo da sua carreira, né? Vamos imaginar hoje gestão de pessoas, né? Vamos pensar muito mais que recursos humanos, vamos pensar em gestão de pessoas. E todo um histórico, né? O trabalho, ele surge na vida das pessoas com muito significado, mas também ele surge com muito sofrimento, né? Se a gente for imaginar a Revolução Industrial, ela não foi nada assim romântica, né? No sentido das pessoas, né? As pessoas, elas eram uma peça, talvez, uma peça de uma engrenagem, atuando, né, de forma muito desordenada, crianças no ambiente de trabalho, né, e tendo uma carga horária terrível de 14 horas, né, 16 horas, e ganhando muito pouco, né, tendo um ganho muito pequeno, né, uma mão de obra muito barata. As mulheres, inclusive, né, sendo exploradas, sim, no sentido de que era a mão de obra mais barata, então substituía a mão de obra masculina, né, por conta da força, mas ela trabalhava muito, né, e assim, em condições subhumanas, né, escravas. Não que isso não deixou de acontecer, ainda a gente sabe que acontece mesmo no nosso país e em outros países também, né, a gente sabe que ainda nós temos relações de trabalho, né, dessa natureza. Mas, além disso, também a gente falou da subjetividade do sujeito, né, que adentra dentro das organizações, as relações de poder que se dão, né, e também, dentro dessas relações de poder, toda a questão difícil, né, de domínio, e daí a gente pode imaginar o abuso que isso possa ter em termos de relacionamento, né, o abuso por parte dos gestores ou daquela pessoa que está no comando, a autoridade, assim proporcionando, então, né, doenças, né, atingindo a saúde mental, né, por meio de todo um assédio que é feito, sim, um assédio moral que é praticado, né? Não é à toa que agora a NR, né, tá aí para muito em conta de tudo isso que você está falando para nós, né? Mitigar esse tipo de coisa. Sim. Assim espera-se, né? Então, é um novo olhar a partir de agora, né? Sim. E que também as pessoas, nós, os profissionais, precisamos estar preparados para isso, precisamos estar aparelhados para poder também dar suporte e fazer aquilo que é justo, né? Aquilo, sim, que é importante. E, além disso, também, por outro lado, o bem-estar, né? O que se proporciona, o que se busca com o bem-estar no ambiente de trabalho. Então, foi mais ou menos esses os
temas que eu abordei, né, nessa aula. As aulas foram incríveis, pessoal. Quem já é membro do Hangar VIP da Faculdade Inspirar pode conferir as aulas na LP, né? Converse com os seus colegas. Aqui na unidade de Curitiba a gente tem o QR Code nas televisões aqui. É muito fácil você conseguir entrar nessa comunidade do Hangar, né? E aproveitando também agora para a gente relembrar com a doutora Célia, qual foi o tema da sua aula, doutora? Então, o tema da aula foi Mindfulness como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, que é muito pertinente, né, nesse momento, até em função do que os colegas falaram da ANR, mas o quanto a gente vive nesse modo automático, e Mindfulness vem justamente para trazer para nós um outro modo, né, um modo do ser e do estar, da presença genuína, e do quanto isso vai favorecer os relacionamentos, o quanto isso vai trazer mais saúde mental e o quanto o Mindfulness também pode ser utilizado como prevenção. Hoje a gente sabe que no mundo corporativo a gente tem muitos afastamentos por ansiedade, depressão, burnout e outros transtornos. Então, a prática de Mindfulness vem para tirar a gente desse modo automático e trazer para nós um modo mais genuíno de presença, né? Facilitando aí a nossa interação com as pessoas, a nossa relação com o trabalho e com a vida de forma geral. Foi incrível. A gente teve até uma prática no final da aula dela, que eu e o João saímos daqui muito felizes e poder participar e presenciar a prática. Foi muito legal. As 3 aulas foram realmente muito incríveis, fizeram uma grande diferença no projeto do Hangar, vocês possam ter certeza disso. Foi difundido até aqui dentro mesmo da faculdade, a gente passou para o pessoal assistir, foi muito bom. Professora Silvia, eu queria saber de você, como é que os transtornos mentais eles podem afetar as atividades cotidianas? Assim? O que acontece? Os transtornos mentais, eles têm o que a gente chama de origem biopsicossocial. Então, ou seja, tem alguma coisa que é do biológico, tem alguma coisa que é do psicológico e do social. Então, quando a gente falou aqui sobre essas questões que acontecem no ambiente de trabalho, não é só no ambiente de trabalho. Então, os transtornos, algumas pessoas já têm alguns traços e frente a algumas dificuldades que elas vêm a passar, como foi o caso da pandemia, sim, esses transtornos podem se agravar. Então, tem transtorno de ansiedade generalizada, o conhecido como TAG, tem o transtorno de estresse pós-traumático, existem os transtornos de personalidade, que foi o que eu mais abordei, né, naquele momento, mas o que eu quero dizer é que e o que eu gostaria de trazer é que os transtornos eles acabam sendo agravados frente a situações, um luto, uma separação, um assédio moral, como o professor Fernando trouxe. Então, ou seja, eu tenho que estar muito atento aí e ter os cuidados que podem ser preventivos, né? Não alguma coisa para tratar depois. Então, eu já estou com transtorno, já não estou conseguindo sair de casa. Sim. Então, ou seja, por conta de um transtorno de ansiedade, aquilo me gera um mal-estar a hora que eu estou. Então, o que a gente tem que estar atento é que um traço, se não for cuidado, algumas características, estou sentindo um aperto no peito, né? Como eu escuto de algumas pessoas muito próximas, tipo, eu tenho contato com muita gente, são os nossos alunos, são parentes de alunos, são os funcionários, dizendo assim, olha, eu estou agora sentindo um aperto no peito. Isso ainda não é ansiedade, isso, quer dizer, já é ansiedade, mas não é um transtorno de ansiedade, isso não é depressão, mas já é um traço que tem que ser olhado. Então, para isso que a gente tem que estar atento. A minha próxima pergunta seria assim, quando considerar patológico? Acho que vai muito de encontro com o que você acabou de falar, né? Isso. Poderia falar um pouquinho mais para nós, por favor? Poderia, e eu acho que isso é bem importante, que é quando ele está afetando o meu trabalho, e é isso que a gente falou lá na aula, né? Eu estou faltando trabalho, por conta disso eu não consigo sair da minha cama, ou a família, né? A família tem um incômodo, né? Eu tô vendo que você tá muito triste, eu tô vendo que você tá muito angustiado. Ou seja, eu tenho essa fala externa, o feedback que a gente chama, né? Vou recebendo feedbacks e muitas vezes não tô atentando a isso. Então, a forma seria esse, né? De estar, quando isso já tá afetando
o meu dia a dia, o meu sono, né? Eu não consigo dormir direito, eu não acordo várias vezes durante a noite, durante o dia eu tenho momentos de aquilo que eu falei do aperto no peito, a respiração vai ficando pesada. Então, situações em que o estresse já está refletindo no dia a dia. E isso afeta, assim, sem a gente perceber. Quando a gente já percebe, a gente já foi. está ali num limite, né? Exatamente. Doutor Fernando, eu vou puxar um pouco esse assunto para a gente fazer umas correlações, Sim. mas antes de tudo, eu queria que você reforçasse um pouco mais para nós a diferença da psicologia do trabalho e a organizacional, para a gente já alinhar isso corretamente para ficar claro para todos em casa, por favor. Bem, a psicologia do trabalho, ela vai se voltar para pode-se dizer assim, para a satisfação, para o bem-estar daquele trabalhador, né? Então, vamos imaginar que eu ingresse hoje numa organização, eu participei lá de um processo seletivo, e um processo seletivo bem conduzido, né? Onde existe uma ética posta ali, né? Um cuidado para com aquela pessoa que vem de fora. Então, eu vejo que isso é primordial, né? Eu ter essa ética, né? Para com as pessoas. Durante muito tempo eu trabalhei com recrutamento e seleção, né, e outros subsistemas também, e eu sempre primei por dar uma resposta para as pessoas. E eu dizia assim para eles: olha, eu vou passar uma resposta, ainda que seja uma negativa, é melhor receber uma resposta negativa do que não receber absolutamente nada. Né? Então as pessoas elas recebiam isso, né? Então, olha, infelizmente não foi possível para esse momento, né? Mas uma você expectativa enorme na pessoa, né? Uma ansiedade. Uma ansiedade, né? Sim. E pelo menos eu fazia assim, até questão de idade evolutiva, ou por telefone, depois foi por e-mail, depois por WhatsApp, e eu sempre passava: olha, me liga de tal hora você vai ter uma resposta. Então as pessoas elas sabiam que elas teriam isso, né? Então essa condução, né? A entrada, essa pessoa poder ter uma boa integração junto àquela cultura, né? Preparar as pessoas também da organização para receberem aquela pessoa, né? Para que ela se sinta acolhida, né? Para que ela possa realmente se ambientar, porque ela vem de fora, ainda que ela tenha experiência, ela não conhece aquele ambiente que ela tá atuando, né? Então, a psicologia do trabalho, ela visa isso, né? Que eu possa passar por todos os subsistemas, né? Seja lá treinamento e desenvolvimento, seja lá um trabalho de desenvolvimento de carreira, seja lá um treinamento voltado especificamente para a minha carreira, né? Para aprimoramento das minhas competências, das minhas habilidades, né? Então, que isso possa ser desenvolvido e, mais do que nunca, eu possa também ser bem tratado por aqueles que são meus superiores, né? Que tudo isso possa acontecer. Então, nesses subsistemas, que eu tenha satisfação, né? E que eu saiba que eu estou sendo tratado com dignidade, com respeito, com cuidado, né? Eu até comento com os alunos, eu digo assim: olha, eu não gosto daquela palavra colaborador. Aliás, eu detesto isso, né? Me chame de funcionário, mas não me chame de colaborador. Por quê? Parece que é uma via de mão única, né? Do trabalhador para com a organização. Sim. Quando eu solicito a colaboração da organização, pode ser que eu receba uma resposta não colaborativa. Não colaborativa, né? Olha, isso que você está pedindo, nós vamos averiguar. Nós vamos verificar o que a legislação diz no seu caso. Só que o pedido, para mim, foi totalmente informal, né? Sim. Né? Foi informal. Sim. E eu colaborei, de fato, né? Com certeza. Então, no momento que eu estou buscando essa retribuição, nem sempre, né? Acontece que nem sempre ela vem na mesma proporcionalidade. Então, ter esse cuidado acima de tudo, né? E lógico, né? Vamos imaginar também a saúde física, a saúde do trabalhador, né? Os exames que ele tem que fazer, que sejam exames corretos, dentro do período correto, né? Que realmente a minha saúde física também possa... importar, né? Sim, e para que eu possa me manter trabalhando da mesma forma como eu ingressei, com saúde, né? Sim. E que se eu sair dali ou se eu me aposentar, que eu também saia daquele ambiente com saúde da mesma forma.
né? Perfeito. Eu entendo gestão de pessoas, isso tudo. É uma né? preocupação constante, né, da empresa com a entrada, com o meio e até a saída desse funcionário. Desse né? funcionário, ele passando por esses subsistemas todos e ele tendo satisfação no trabalho. Já a psicologia organizacional, ela trata de toda uma estrutura. Então, ela vai querer se apropriar do clima, da cultura, da organização, né? O impacto disso também, né, em toda a estrutura funcional, nos níveis, né? Então, vamos pensar lá no estratégico, no nível tático, né, no nível operacional, que todos eles possam estar sendo abrangidos, né, Sim. por um clima adequado, né? Então, aí a gente pode pensar em pesquisa de clima. Ah, mas isso é necessário? Eu considero super necessário, né? Com certeza. Mudou-se gestão, mudou-se processos, né? Vamos ver como é que os nossos funcionários eles estão sentindo-se satisfeitos. Levando isso em consideração, né, a gente vê muito impacto na produtividade, né? Sem dúvida. E isso é tudo. benéfico tanto para o funcionário, mas muito para a empresa também, né? Sim, e é justamente isso, né? A empresa ela vai ter o retorno de todo esse trabalho, né? Se ela tem uma cultura de pesquisa de clima, isso a cada pesquisa que ela faz bianual, ela vai ter um resultado diferenciado e vai poder trabalhar com algumas variáveis que foram apontadas e que são importantes para melhorar aquele ambiente de trabalho, né? Tornar esse ambiente melhor ainda, Saudável, né? Saudável, né? Então, essas questões, as questões ambientais, as questões que estão até ao entorno da organização, vamos pensar nos stakeholders, os fornecedores todos, né, que tramitam, né, ao redor da organização e que também contribuem, né? E o próprio desenvolvimento organizacional, né? Para onde que nós vamos caminhar? O que que nós vamos fazer, né? Uhum. Qual vai ser o sentido que nós vamos tomar? Revisão, por exemplo, de missão, visão, valores. Tem empresas que têm visão, missão e valores, a carta de valores é magnífica, mas não se pratica absolutamente nada Não daquilo. reflete, né, Fernando? Oi? Não reflete muitas vezes Não reflete. aquilo que pensa a empresa, né? Parece que é alguma coisa contratada. Contratada externamente, né? Aqui na Faculdade de Inspirar, a gente teve um momento de revisão de missão, visão e valores recente, assim. E, assim, foi feito um trabalho colaborativo mesmo, de cada um colocar suas ideias e daí vai juntando, vai reduzindo até chegar Super importante, né? nesse momento. E eu lembrei de uma coisa que, assim, não sei se ela é trágica ou, né, mas passa pelo engraçado, que eu fiz treinamento de liderança numa empresa uma vez e eles chamavam os funcionários não de colaboradores, de recurso. E eu comecei a escutar aquilo. A gente vai precisar de 2 recursos para fazer aquele projeto. A gente vai ficar precisando de recursos. E eu comecei a ficar que recurso, né? Assim, será que vai precisar de uma máquina? Financeiro. Vai precisar de um outro computador? E quando eu me dei conta, e refletia muito da Era cultura. recursos humanos. Era recursos humanos, exatamente. E refletia a realidade daquela empresa, que ela era uma empresa de tecnologia e eles achavam muita naturalidade. Mas aquele teu recurso, você está de férias? Quando ele falou recurso de férias, eu me dei conta. E daí eu perguntei... Super robô, né? Assim, super robô. Foi uma sensação muito dessa. E refletia realmente aquela coisa da tecnologia e talvez da informalidade. Então, o colaborador, eu acho que é o excesso disso que talvez fuja disso. Eu acho que é o funcionário mesmo, né? Agora, o recurso... O recurso é além, né? Isso é Então, eu vou além. aproveitar a sua fala aqui novamente, doutor, e como que a gente pode começar a promover esse bem-estar dentro da empresa para os funcionários? Sim. Primeiro, eu vejo assim, né? Eu tenho que ter realmente uma gestão de pessoas consolidada, né? Mas como gestão, né? Então, eu saber da vida daquelas pessoas que ali estão, o que elas estão desenvolvendo, os gestores saberem realmente, né? O que elas estão fazendo, os talentos que ela possui, né? Tem tantos talentos nas organizações, né, e que dão tantos resultados, né, mas eles precisam ser reconhecidos. Então, Sim. esse reconhecimento... Fundamental, né? Identificados e reconhecidos. Identificados e reconhecidos, né, para que possam, inclusive, fazer com que a empresa ela avance, ela decole, ela melhore, né, os seus processos, ela esteja vivendo sempre uma melhoria contínua.
Então, uma vez que eu tenho isso, eu tenho que reter Não quero perder esse funcionário. Não quero perder, né? Exatamente. Eu vou ter que fazer todo um processo de retenção, né, e esse cuidado. Então, essa gestão consolidada, né, eu vejo que ela é fundamental. E para isso, né, eu vou ter aquela sensação também de felicidade. Eu acho que esse período que eu estou me dedicando ao trabalho, ele tem que me traduzir uma felicidade. Sim. Eu acho que a professora Célia, a doutora Célia, tem muito no que contribuir para nós com a fala dela daqui a pouquinho, né? Nessa questão da felicidade, né? Então, eu estar lá, mas eu estar bem naquele ambiente, né? Eu poder ter relações dignas, né? E não aquela relação onde o poder está acima de tudo, né? Uma hierarquia, né? Da qual eu tenho que estar me reportando com todo cuidado em relação... Cheio de dedos. Né? Cheio de dedos, mas assim que a relação possa existir, eu tenho noção de que eu tenho, né, alguém acima de mim, mas eu estou ali contribuindo para que aquele trabalho seja o melhor, né? E que a empresa também atinja os seus objetivos organizacionais. Meu trabalho receba reconhecimento, né? Acho que muito da felicidade que o doutor falou, a gente pode entrar como ser reconhecido profissionalmente, né, doutora? Você pode falar um pouquinho, por favor? Porque eu vejo o trabalho como parte da nossa identidade. Então, eu sou a Célia da empresa tal. Então, isso... geralmente é muito presente em nós no mundo do trabalho, né? A partir do momento que eu estou num ambiente que me dá oportunidades de crescimento, aonde eu possa me desenvolver, aonde eu veja sentido, propósito, faz toda a diferença. Então, eu não simplesmente me sentir um número de matrícula, mas eu me sentir pertencente àquele lugar. E isso vai ocorrer de acordo com o que a empresa tem de missão, visão e valores, né? Sim. Para que ela possa desenvolver programas proporcionando esse ambiente favorável. Né? E aí, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Né? Eu já ia colocar aqui até para você uma pergunta. Quais são as atitudes mindfulness na vida pessoal e profissional que podem ajudar com tudo isso que a gente está falando? Então, o Jon Kabat-Zinn, que é um precursor aí, das práticas de mindfulness, ele dizia que era importante a gente incorporar algumas atitudes, né? E eu vou citar algumas, por exemplo, a aceitação. Quando eu tenho a aceitação, eu consigo olhar para aquele ambiente como ele verdadeiramente é, não exatamente como eu gostaria que fosse. E, a partir daí, eu também consigo desenvolver estratégias para lidar com tudo aquilo, né? Que mais? Paciência, né? Então, nem tudo vai acontecer no momento que eu quero. Se a gente for pensar, né, no mundo do trabalho, a gente depende de orçamento, a gente depende de ter a vaga para ter a promoção e por aí vai. Então, quando eu vou desenvolvendo essas atitudes, eu vou tendo uma outra visão, né? De mim, do ambiente e da empresa onde eu estou, né? Acho que a paciência ela está muito ligada com a resiliência, né? Sim, exatamente. Eu até tatuei. Eu tenho até a palavra resiliência tatuada na mão, assim, porque é uma palavra que, para quem me conhece, como a doutora Célia me conhece muito bem, sabe que é uma palavra que me permeia na minha vida profissional e pessoal. Então, acho que é uma palavra que me dá muita força. Assim. Sim. Até porque ela vem da física muito com esse sentido de, né, eu arco, mas eu não quebro, né? Ou seja, eu me adapto até o limite daquilo que é possível, No né? interior é envergo, mas não quebro. Quebra. Ou ainda, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou eu tropico, mas não cai. A gente vai longe aqui nos trocadilhos, mas são trocadilhos antigos que fazem toda... Exatamente. Né? Todo sentido. Exatamente. Não, mas os ditos populares, eles se aplicam, né, mesmo em vários ambientes e nas organizações, né? Talvez tenha uma organização que ela não esteja... Isso não esteja claro,
não esteja explícito, não esteja exposto, mas o dito popular que faz com que ela seja regida é: manda quem pode e obedece quem tem juízo. É. E daí já está instalada uma relação de poder aí forte, né? Exato. Então, cale-se, né? Resuma-se a sua insignificância, porque aqui quem manda sou eu. Mas se tem, eu não sei se vocês têm percebido isso, que isso é muito geracional. Eu não sei se a nova geração já está vindo com uma visão um pouco diferente dessa questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E até a minha geração era isso, dentro de casa, fora de casa, né? A noção de hierarquia era seguido muito rigidamente. E hoje em dia eu sinto uma nova geração com um pouco mais de flexibilidade com essa questão, né? Não sei se é perceptível para vocês também. Eu acho que até porque hoje o jovem procura um lugar que ele tenha propósito. Então, acaba que muitas vezes esse funcionário vai buscar o lugar onde ele tem uma aderência melhor a essa missão, visão e valores, né? Porque tem que estar coeso isso, né? Agora, voltando lá nas atitudes, eu acho que uma outra atitude bem importante é a mente de principiante, que é aquela visão quase que de descoberta. Então, isso é muito importante na vida pessoal e profissional, que é a curiosidade, que é eu querer desbravar, aprender coisas novas, né? Isso vai trazer flexibilidade, vai trazer oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, eu vejo isso como uma atitude muito importante de ser desenvolvida, né? E aí entra também o ceder, da gente deixar as coisas fluírem, da gente saber que tudo é impermanente e que não tem que ser só ganha-perde. Acho que vai muito de encontro com uma frente também muito forte no Instagram, que é aquela frase que o pessoal tem falado muito, que é: eu prefiro ter paz do que razão. Eu não sei onde isso se encaixaria, mas você falando me veio muito essa fala, assim: eu prefiro ter paz do que ter a razão. Eu percebo muitas vezes que a resiliência talvez não seja não só dessa geração mais nova, mas a resiliência de quem já está e já passou por isso e às vezes consegue ter esse olhar. Eu acho tão importante esse olhar que às vezes eu acho que falta talvez nessas gerações, né? Porque assim, nossa, tem uma outra oportunidade ali, eu posso me privilegiar com alguma outra situação que num primeiro momento não me pareça tão confortável, mas assim, eu acho que é não ficar brigando com aquilo que não vai valer a pena. Isso. Sabe? Deixar não dispensar fluir, energia né? naquilo, não dispensar né? energia com aquilo, porque assim, eu posso ser... Esse olhar de principiante, assim, para mim, coube como uma luva, assim, que às vezes eu olho que as pessoas já estão resistentes, eu não quero fazer isso. Eu e o Fernando vivemos isso, porque a gente trabalha com algumas gerações aqui dentro, né? Desde os mais jovens até, né, meia idade, até os mais velhos. Eu gosto sempre de dizer, a gente tem uma aluna de 82 anos, tem alunos de 70 anos, tem alunos fazendo psicologia, e muitas vezes com esse olhar do novo, do nossa, eu não consigo. E às vezes uma muito jovem, de 17, 18 anos, fala assim, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não sei, mas nem olhou para aquilo com um pouquinho mais de cuidado. Eu acho que o interessante nas organizações é justamente essa mescla das gerações, né? Porque tendo essa integração, as diferentes formas de olhar para a mesma situação é que vai proporcionar essas atitudes. Sim. Né? Porque aí um espelhamento, muitas vezes, né? De eu me perceber no outro, porque a gente aprende muito através do outro, né? Sim. Então, é aí que acontece essa mágica, vamos dizer assim, de eu aprender a soltar, deixar fluir, né? Aprender que tudo tem o seu tempo e que viver o momento presente é importante. Não que a gente vai deixar de se planejar ou deixar de pensar no passado, mas aproveitar as oportunidades do presente e vivenciar mesmo, né? Eu acho que isso é bem importante nas empresas, essa mescla das gerações, né?
E acho que também, doutora Silvia, você pode complementar para a gente ainda mais, falando um pouco também dos pilares da saúde mental, prevenção, tratamento, percepção, né? Que eu acho que também vai muito de encontro com o que a doutora Célia falou agora. Faz sim, e principalmente essa coisa desse olhar do novo, como é que falou, doutora Célia? Um olhar De principiante. Eu gostei disso, né? Esse olhar de principiante vai me dar a oportunidade de perceber se tem alguma coisa que não está fluindo, que não está acontecendo com o outro e comigo. E assim eu vou poder pensar numa prevenção antes que aquilo se instale, antes que aquela ansiedade vire um transtorno, antes que eu esteja numa depressão em que eu demore muito mais para poder sair e para entrar em tratamento. Então, o tratamento vai ser o terceiro pilar, mas ele tem que ser o último, né? Ele tem assim, não, eu já fiz tudo e não deu. Eu já percebi, já me autoconheci. Autoconhecimento é essencial. A terapia, ela faz esse trabalho lindíssimo do autoconhecimento, né? Eu imagino, vocês duas têm clareza disso, nós todos temos, né? De que quanto mais eu olho para mim, eu sou capaz de prevenir algumas coisas. E a percepção vem sim desse autoconhecimento, tá? Para deixar realmente o tratamento como a última possibilidade. Que eu não estou minimizando ele também. Que seja ele junto com o psiquiatra, junto com o médico, muitas vezes, junto com uma equipe multidisciplinar. E, às vezes, assim, com várias técnicas que a gente vai estar buscando, né? Como a doutora Célia trouxe para nós. E, doutor, no trabalho, pensando nessa parte mais organizacional, como que uma empresa ela pode identificar, já que os funcionários às vezes não têm essa liberdade de chegar e falar, se sente mais acuado, justamente por toda essa questão que a gente já comentou, mas como que a empresa pode identificar fatores de melhoria sem que necessariamente isso tenha vindo do funcionário? Existe alguma possibilidade? Existe sim. Então, aquelas organizações que elas já estão assim, ou já passaram por um problema, né? E daí, entre aspas, se viram obrigadas, né, a implantar algumas coisas, né? A justiça também, ela contribui para isso, né? Então, vamos imaginar uma organização onde exista o assédio moral, né? E, às vezes, o assédio moral ele é praticado, às vezes, por uma pessoa, né, que está numa condição, né, dentro da hierarquia organizacional mais elevada, tem uma condição, né, tem um poder, né, de decisão sobre muitas coisas, né, e está ali empoderada. E ela assedia. Então, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas elas vão sofrendo aquela opressão e elas comentam, lógico, né? O quanto aquilo, né, aquela falta de trato, de cuidado, né, aquele desrespeito, por assim dizer, em relação ao outro, né? Quando eu falo outro, é aquele ser que está ali, né? Aquele ser humano, né, que está ali, que está trabalhando. Então, esse desrespeito que ocorre, né, numa relação tóxica. E as pessoas, muitas vezes, elas se juntam para justamente ter um depoimento, né? Então, delatar aquilo que está acontecendo. Então, tem algumas organizações que já têm uma ouvidoria, né? Sim. Onde essa ouvidoria ela vai ter que registrar aquilo e dar conta, né? Saber disso, né? A gente está falando aqui de saúde mental, um local para se detectar muito, né? É o ambulatório médico da organização, né? Vai lá para ver, né? Qual a incidência, né? Se está tendo muita incidência de enxaqueca, por exemplo, né? Se as pessoas elas estão tendo muita gastrite, né? O próprio afastamento, né, Fernanda? O afastamento, né? Muitos afastamentos, né? Assim, em pouco tempo, né? Vai verificar quem são esses gestores, quem são essas lideranças, essas chefias que estão no comando dessas pessoas, né? Isso tem muito a ver com estresse ocupacional? Sim, sim, total, né? Então, a partir desse momento, né, eu estou vivendo uma situação de estresse e esse estresse agudo, ele me ocasiona assim uma série de impossibilidades, né? Sim. Eu me sinto desconcentrado, por exemplo, né?
eu percebo que o meu dia não rende, eu tenho aquela noção de inutilidade, né? Tudo que eu faço, eu me irrito, inclusive comigo mesmo, né? Sim. Com os outros, e essa irritação, ela vai se expandir para minha casa, né? Por aqueles que não têm absolutamente nada a ver com aquilo, com essa história, né? Sim. Mas porque eu estou vivendo toda aquela pressão, toda aquela, né? E isso não é bom, né? Então, se a organização ela já tem um trabalho desse, né? Muitas vezes é porque ela já passou por situações aonde foi delatado o assédio moral, aonde isso foi parar lá no Ministério do Trabalho, aonde esse Ministério do Trabalho resolveu, né, autuar essa organização, né, por esse tipo de coisa. E lembrando que, nesses casos, o que impera é a prova testemunhal. Né? Então, vamos pensar, né? Nós três aqui vamos nos unir com o nosso depoimento para poder falar daquele chefe que nos assedia moralmente todos os dias. E daí a empresa vai ser autuada e ela vai ter que cumprir uma tag, né? Um termo de ajuste, né? De conduta. Perfeito. Né? Vai ter que ter esse termo de ajuste de conduta que muitas vezes é fazer com que aqueles gestores passem por treinamento, né? Saber o que é o assédio moral, o que ele provoca, né, nas pessoas, a questão da saúde mental, né? Os transtornos que passam a existir a partir dali, né? Até a própria depressão, né? Acho o que burnout. Tá muito ligado, né? Sim. Eu ia até fazer esse adendo, assim, porque tá muito ligado. Você começa com o estresse ali e desenvolve, né, outras patologias. Outras patologias, físicas e emocionais também, né? Sim. Não é só físico, né? A doutora Célia, acho que quer complementar? Eu ia complementar, né, da importância até dessas atitudes de mindfulness, porque conforme, né, vai ser detectado esses problemas com a gestão, é importante que haja um clima onde o gestor aceite, né, esse realinhamento, né, de como tratar os seus funcionários, do quanto é importante a saúde mental no trabalho, do quanto isso melhora o clima e a produtividade, né? Então, tudo isso vai interferir muito no clima. Sim. E tem programas hoje, dentro do seu conhecimento, das empresas que estejam instituindo isso? Tem. Eu participei, acho que há uns 2 anos, né, numa empresa até governamental, onde nós fizemos um trabalho muito bacana, né, voltado a mindfulness, porque é um programa, né, não é uma coisa pontual que você vai lá e faz uma prática, né? Então, a gente utiliza também muitas ferramentas da psicologia positiva. Então, são encontros semanais, onde a gente começou a trabalhar desde a diretoria até a primeira liderança, para que isso fosse replicado. Então, nós sentimos ali, porque a gente aplica testes, escalas no início do programa e no final, justamente para poder validar, né, esse trabalho. Isso. Né? E constatou-se diminuição de ansiedade, depressão, ideação suicida. Que importante. Então, é um trabalho assim que cada vez mais as empresas têm buscado. E agora, com a NR1, eu acho que vai aumentar ainda mais. Porque é um trabalho que, além de trazer resultados com as psicopatologias já instaladas, também vai atuar como prevenção. Porque é uma mudança, né? Que a gente falou. Sim, É uma mudança no estilo de vida, né, desses funcionários. E da empresa como um todo. Isso vai melhorar a cultura, vai melhorar o clima, traz uma mudança não só na empresa, mas até no âmbito familiar. Sim.
eu tenho visto que as empresas estão buscando fazer uma pesquisa psicossocial, né? Sim, Através algumas de sim. entrevista. E eu acho que isso vão dar muitos subsídios para que a gente possa criar programas de mindfulness e outros ainda, refletindo para essa prevenção. Muito bacana. Acho que isso é tão necessário para o dia a dia da empresa, né? Assim, evita posteriores problemas, patologias e afastamentos, né? Que é o que acho que a ideia maior disso tudo é evitar não só os afastamentos, mas também prevenir dessas doenças psicossociais muito fortes, né? Sim. Doutora, eu queria que você falasse... Pode falar. Tem algumas empresas que têm já o programa de psicoterapia. Então, tem convênios com clínicas ou com plataformas, ou destinam um valor para reembolso. Então, isso já ajuda, mas geralmente isso vai para o funcionário que já tem a psicopatologia instalada. E a gente precisa atuar mais na prevenção. Você poderia falar um pouco mais, então, nesse modo do mindfulness, do ser e do fazer, por favor? Então, a gente vive mais no modo fazer, que é o nosso modo do dia a dia. Então, nós somos grandes resolvedores de problemas, né? E a gente está o tempo todo... A gente é contratado para isso, né? Exato, mas esse é um modo importante também, né? Então, o modo fazer, a gente está o tempo todo resolvendo problemas, fazendo coisas, geralmente no automático. Porque, claro, se eu vou amarrar o tênis, eu não preciso estar pensando toda vez que eu vou amarrar. Então, isso já está automatizado, né? Esse modo fazer serve para a gente cumprir a nossa agenda, buscar alcançar metas. Só que o que acontece? Nesse modo fazer, a gente chama de modo narrativo, eu estou o tempo todo nesse diálogo interno. Esse diálogo interno pode trazer a ruminação do que eu deixei de fazer e a antecipação do que eu tenho para fazer. Então, isso vai precipitar ansiedade, depressão. Já o modo ser é um modo que eu me questiono se a vida é só correr daqui para lá, de lá para cá. Então, é um modo onde eu estou no presente sem esse modo narrativo. Eu sou. Então, não é que a gente vai viver ou no modo ser ou no modo fazer, mas o importante é que a gente consiga transitar entre um modo e o outro, aonde a gente utilize o modo fazer quando realmente é necessário para cumprir objetivos e metas, e a gente consiga, de vez em quando, sair dessa rodinha e ir para o modo ser, aonde a gente não viva tanto nesse movimento aí de resolver problemas, né? Engraçado e interessante. Não se torne um workaholic, né? Exato. E você falou também do sentimento de felicidade, né? No modo ser, eu consigo desenvolver a felicidade eudamônica, que é a felicidade construída a longo prazo. Por quê? Porque eu não estou no automático, eu estou vivendo com propósito. Eu não estou só lá naquela narrativa do que eu deixei de fazer. Então, o modo ser proporciona isso, que eu construa uma felicidade a longo prazo. Isso é tão... Eu ficaria horas escutando, eu adoro ouvir vocês, assim, a aula para mim, a aula de vocês foi literalmente uma aula para a vida, assim, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de escutar vocês falando e dando as aulas de vocês, que foram incríveis. Doutora Silva, você podia falar um pouco mais para nós sobre essa questão da saúde mental na vida cotidiana, complementar mais alguma coisa para nós, por favor? Sim. Eu acho que estar no automático, né, e fazer as coisas no automático, quantas vezes a gente olha para o celular para fazer alguma coisa e quando vê já está fazendo outra, né? Sim. A gente entra para olhar uma coisa no WhatsApp e daí tem uma mensagem que é anterior a isso. Então, é um automatismo mesmo. E esse automatismo tem gerado, não só nas organizações, mas no trabalho,
muito desgaste emocional, muita estresse, e ele a ponto de a gente chegar num limite, e a gente está com vários exemplos aí na mídia de as pessoas falando, e hoje mesmo eu escutei a história de uma pessoa que estava o nível de estresse, de volume de trabalho estava tão alto, que ela chega em casa num determinado momento e ela senta na cadeira e ali ela permanece por horas, né? Tendo que... a Neuza que estava comentando sobre isso. Que nível de exaustão, né? O nível de exaustão, né? De não conseguir sair daquele lugar. Então, ou seja, como a gente precisa estar atento nesse ser, naquilo que a gente está sentindo e naquilo que a gente está pensando, não só no automatismo, porque o automatismo vai gerar realmente um nível de estresse absurdo que pode chegar no burnout, que a gente sabe. Daí, assim, ou eu desmaio, ou eu vou ser internado, ou eu vou travar, às vezes eu vou travar a coluna, né? A fisioterapeuta sim, né? Começa assim. Começa com a coluna, mas na verdade ele tem todo um emocional, psicossomático, perfeito. Todo um emocional. A gente está entrando num trimestre do Hangar que a gente está falando muito sobre coluna cervical. E como a gente carrega o peso das coisas nos ombros e na cervical, né? Então, por isso que eu até fiz essa correlação do psicossomático, porque a gente vai ter muito sobre as nossas terapias integrativas aqui, acupuntura, quiropraxia, por exemplo. Importante. Totalmente ligado até como um complementar de saúde e bem-estar mental mesmo, né? Perfeito. A doutora é acupunturista também, né? A doutora Célia, você poderia falar um pouquinho dessa correlação para nós do psicossomático com as terapias integrativas, por favor? Então, eu vim buscar a acupuntura aqui na Inspirar, porque eu percebo, né, que tem muitos aspectos físicos que a gente precisa olhar a pessoa como um ser integral. Nós não somos só mente ou só corpo, né? E eu percebi que, na medida que eu olho a pessoa como esse todo, na alimentação nós temos a ligação cérebro e intestino. Sim. Então, uma dietoterapia pode vir muito bem nessa prevenção e nesse tratamento. A gente sabe que tem alimentos que vão precipitar a ansiedade, irritabilidade. Então, eu gosto de olhar a pessoa por esse viés. Não só alguém que vem buscar terapia, mas eu posso fazer um aurículo, posso colocar alguns pontos, né, de acupuntura para relaxar o corpo, porque tudo isso é sintoma. Né? Se a gente for olhar, a ansiedade é um sintoma de que tem alguma coisa que não está bem. Então, quando a gente olha para essa organização como um todo, quando a gente olha para a pessoa como um todo, ela se percebe pertencente àquele ambiente e tudo começa a melhorar. Ela começa a ver a importância dela naquele lugar, ela começa a buscar outro propósito e até ter um equilíbrio, né, entre os pilares da vida, né, o trabalho, a espiritualidade, o cuidado com o corpo. Então, vai lá fazer uma atividade física, a família, o lazer. E aí, tudo isso entra num outro âmbito. Começa a praticar mindfulness, meditação, porque através das práticas eu também estou promovendo o relaxamento. Porque aqui o trapézio é onde a gente segura. Se fecha, né? E segura tudo, né? E a ansiedade vai trazer também essa contração muscular. Sim. Então, a prática vai fazer com que essa pessoa vá se soltando, né? E ela vai tendo uma outra postura, um outro olhar, vai praticando, por exemplo, a gratidão. Então, ela vai treinando um outro olhar para a vida, para ela. Sim. Então, eu vejo mindfulness como ouro hoje em dia, que é a gente olhar essa pessoa como um todo, através do corpo, acupuntura, através da auriculoterapia, da psicoterapia, enfim, uma equipe multiprofissional.
um equilíbrio de corpo, mente e espírito ali, Exato. né? Eu tenho tentado fazer isso. Não é muito fácil equilibrar esses 3 pratos, assim, né? Eu me sinto uma malabarista às vezes. Mas a gente tenta fazer o melhor, né? A gente vai ter uma aula muito legal também. As próximas aulas do Hangar são todas voltadas para essa questão da coluna cervical, como eu já falei, mas a gente vai ter uma aula com a professora Camila Hassi, que ela é coordenadora de quiropraxia aqui da Faculdade de Inspirar, e ela vai falar um pouco da disfunção temporomandibular, e me veio muito do estresse, do bruxismo, daquela coisa da tensão, né? Então, eu já fiz aí uma correlação e o convite para assistir Muito a aula interessante. Você sabe que quando eu vou fazer a anamnese do paciente, eu já aviso, olha, a minha anamnese, ela foge um pouquinho do padrão da maioria dos psicólogos, porque eu vou investigar tudo isso, né? Como que é a vida no dia a dia, como que é a alimentação, como que é o sono, porque vai interferir. É todo é complexo, né? Complexo, né, Exato. doutora Silvia? Com certeza. Doutor, você teria mais alguma coisa para acrescentar hoje para a gente aqui? Alguma dica que a gente possa praticar durante o nosso tempo no trabalho? Qual seria a melhor forma da gente evitar todo esse processo de estresse ocupacional? Eu penso assim, né? Se eu vou trabalhar, né? Começa por mim, né? Então, será que eu tenho autoconhecimento suficiente, né? Eu fiz a melhor escolha, muitas vezes por aquela empresa, ou eu só vi a questão financeira, a oportunidade financeira que podia estar, né? E pode ser que nada disso tenha se colocado, né? Se colocado para mim, por exemplo, no momento que eu estava sendo selecionado, naquele momento primeiro ali, né? E eu fui me deparando com questões que, de certa forma, fogem muito, né? Daquilo que eu sou, daquilo que eu pretendo para mim, do propósito que eu tenho, né? E se eu me deparo com isso, eu costumo dizer, olha, ninguém tem uma bola de ferro no pé, né? Com certeza. Eu não tenho uma bola de ferro que vai me segurar naquele local, que vai me deixar ancorado ali, né? Então, eu posso mudar minha rota, né? eu posso mudar minha Isso rota. pode exigir um pouquinho mais de esforço e de empenho, mas eu posso mudar a minha rota. Eu posso mudar a minha rota com toda certeza, né? E posso fazer um outro caminhar, né? Até pensando em me preservar, né? Se eu vejo que eu estou lá naquele ambiente tóxico, né? E que eu não vislumbro nenhuma possibilidade de melhoria, por que eu vou permanecer ali, né? Então, eu vou ter que usar de um planejamento, né, adequado. Então, procura esse emprego quando você está trabalhando, né? E eu estabelecer aquele período. Bem, eu tenho que buscar outra coisa, que isso aqui não, né? Não é para mim. Esse ambiente aqui não é para mim, né? Aqui eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver. Eu tenho que ter essa percepção, né? Eu tenho que ter essa percepção das minhas potencialidades, das minhas limitações também, né? Então, começa pelo autoconhecimento. E daí, eu buscar migrar, buscar uma outra oportunidade num outro lugar, né? Aonde exista uma relação humanizada, né? Aonde eu perceba que aquela organização ela é inclusiva, mas de fato que ela seja inclusiva, né? Que ela tenha ações de inclusão, né? E que faça parte daquela cultura. Às vezes é uma empresa grande, mas eles não têm, né? Uma cultura, né? De inclusão das pessoas. Que ela prime também pela diversidade. Claro. Né? Porque hoje a gente vive, né, esses momentos. E quantas pessoas, né, que trazem, né, acho que esse composto é que faz com que uma organização seja interessante para trabalhar, né, porque eu vou lidar com uma diversidade de pessoas, né, com pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, com soluções diferentes, né. Isso vai fazer com que eu cresça, né, e que eu me desenvolva também. Então, acho que é essa primeira percepção que tem que se ter, né? E esse cuidado para consigo, né? Essa consciência, né, pessoal, né, de que eu tenho um valor, né? Eu tenho esse valor enquanto pessoa, né? E que está acima de tudo. Eu acho que está acima do próprio dinheiro, né? Com certeza.
Às vezes, talvez eu Sim. possa ir para uma outra organização que não vai exatamente ganhar aquilo que eu estava imaginando, né? Mas as condições, elas são tão mais favoráveis, né? Que a longo prazo, a médio prazo, eu vou conquistar, né? Mas eu vou ter que ter essa consciência. Perfeito. Doutora Silvia, então, queria pedir para você complementar um pouquinho mais da importância dos cuidados com a saúde mental assim, no dia a dia. Voltando agora para a parte mais pessoal mesmo, já que o doutor falou aqui brilhantemente da parte profissional, vamos puxar um pouco para a pessoa como indivíduo, né? Não como profissional. Então, um pouquinho mais para nós, por favor. Mas eu acabo voltando também no autoconhecimento, né, no pessoal. Quanto mais eu busco o autoconhecimento, eu vou viver melhor com o meu cônjuge, com a minha mãe, com o meu pai, com, né, as irmãs, ou seja, uma relação mais saudável quando eu entendo a mesma coisa que o Fernando falou em relação à questão do trabalho, das minhas limitações e das minhas potencialidades. Não vou discutir lá a resiliência, né? Eu não vou discutir com a minha mãe, porque ela não vai mudar. Com a idade que ela está, ela não vai mudar. Quem vai ter que mudar sou eu. E arrisca que ela mude por conta da minha mudança de postura, né? Então, eu acho que ter essa atenção e essa busca de autoconhecimento, de feedback, que ele vem através do outro que eu confio. Sempre brinco com os alunos, né? A busca de feedback ela é algo importante, mas a gente não busca feedback com qualquer um. Por quê? Porque eu não sei qual é a intenção daquela outra pessoa. Eu vou buscar o feedback com aquela pessoa que quer o meu bem, né? Que ela vai que eu cresça, né, Silvia? Que eu me desenvolva. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Então, ou seja, buscar terapia, buscar outras alternativas. A meditação, para mim, ela é algo extremamente importante. Mudou minha vida. Comigo mesmo, exatamente. Não, e a tua energia, e eu queria aproveitar esse momento para dizer, você estava o tempo todo trazendo elogiando, né, o nosso trabalho, as aulas, mas se não é a tua energia, Mari, de estar trazendo e envolvida com o projeto, e é isso que as pessoas têm que buscar, se envolver com o seu trabalho. Sim. Como você está envolvida quando você está aqui. Né? Fico muito feliz. Sorrisão, assim. Eu faz agradeço. Faz toda a diferença, assim, né? Sim, faz toda a diferença para a coisa fluir, né? Sim. Só flui por conta disso. Ai, gente. Então, eu vou aproveitar o agradecimento que eles fizeram a mim e agradecer a minha equipe aqui, o Lucas, a Nath, a Fábio, todo mundo envolvido no GT de acolhimento aqui da Faculdade Inspirar, que fazem o hangar acontecer. Doutora Célia, agora eu fiquei até emocionada, doutora Silvia. Que bom. Eu fico muito feliz, assim. É um projeto que eu me dedico muito, porque eu acredito muito nessa visão da faculdade, de trazer esse diferencial para os alunos, sabe? Além de acreditar no poder da educação como ferramenta transformadora, eu acredito muito que essa nova linguagem aproxime mais as pessoas, sabe? Então, a gente teve esse projeto incrível do Mês da Mulher, que foi muito de encontro com o que a gente está falando aqui da saúde mental e saúde do trabalho, de maneira geral. Então, obrigada mesmo. Doutora Célia, voltando um pouquinho, então, agora eu vou pedir que você dê umas últimas dicas para quem quer começar a praticar o Mindfulness. Bem básico, assim, para a gente começar a entender aonde dar esse start. Antes de dar as dicas, quero falar, né, que é o exemplo do propósito, né? Sim. Como o propósito interfere, né, na forma como a gente se relaciona com o trabalho. Ai, gente. Falando, então, de como iniciar Mindfulness, né? As práticas são muito simples, elas são duas formas, né? Nós temos as práticas tradicionais, que é a meditação propriamente dita, e as práticas informais que você pode fazer no seu dia a dia. Então, quando você está tomando banho, né? Uma coisa que geralmente a gente não aproveita esse momento. Quem de nós não fez, né, grandes diálogos tomando banho, né, resolvendo problemas, né? Então, uma prática que eu acho bem bacana, que eu posso deixar aqui como dica, é tomar um banho consciente. Se você tiver dificuldade, né, outra dica, toma banho no escuro. É uma experiência muito interessante. Como que você faz? Você vai tomar banho no escuro e tente sentir a água descendo pelo seu corpo,
você passando o sabonete, sentindo a água, por exemplo, lá no calcanhar. Então, é essa presença que a gente vai desenvolvendo, né? Então, sentir a água escorrendo, o calor da água. Então, isso também vai trazer presença e uma percepção do próprio corpo, né? E aí tem as práticas também meditativas, onde você pode fazer um escaneamento corporal. Então, você se senta, faz 3 inspirações diafragmáticas. Eu lembro muito do aterra. Aterrar, né? A mão no diafragma, pés no chão. Isso. Eu lembro muito. E aí você vai escaneando o seu corpo. Começa lá pelo dedão do pé e vem escaneando, relaxando todo o corpo, do dedão até a cabeça. E se você tiver, né, pensamentos que vêm, simplesmente deixe que venham e que vão, porque são apenas eventos mentais. Não tente se livrar dos pensamentos. Apenas concentre-se nesse escaneamento corporal. Eu lembro que na sua aula você deu algumas dicas daqueles aplicativos e de onde encontrar alguma coisa para iniciar, né? Você lembra de alguns, assim? Sim, nós temos o Lojong, que é um aplicativo que tem várias práticas. Tem muitas práticas gratuitas e tem também o pago. Tem a Meditopia, que eu gosto bastante, que também tem várias práticas. Tem, inclusive, historinhas para quem gosta de mitos. Então, tem histórias para dormir. Tem ruídos. Então, você pode aterrar com o som do vento, da chuva, fogueira. E você pode, inclusive, colocar tempo, né? Tem também, nesses aplicativos, exercícios de respiração. Então, tem um desenho. Então, você vai acompanhando, né, aquele desenho com a tua inspiração e a exalação. E isso vai promovendo o bem-estar também. Então, voltando. Lojong, Meditopia, tem o Headspace, tem vários canais no YouTube. No YouTube mesmo, também. né? Tem um da Netflix que você falou pra gente, que é o né? Headspace. Ah, que é o Headspace. Tem, legal. inclusive, essa série na Netflix, que é do Headspace, que ensina. De assistir. É muito bom e tem um aplicativo. Super baratinho. Então, vale a pena. Tá, muito legal. Então, pessoal, acho que a gente já está aqui com o nosso tempinho apertado. Eu gostaria de agradecer principalmente pelas palavras, me tocou muito. Mas eu queria, mais uma vez, em nome da Faculdade Inspirar, agradecer por vocês terem topado participar do projeto do Hangar VIP aqui da faculdade e também estar aqui comigo nesse bate-papo que foi tão gostoso, tão enriquecedor e, com certeza, inspirador. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Assim a gente encerra mais um episódio do nosso bate-papo da Faculdade Inspirar. Não esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais da faculdade. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam, deixem um like aqui nessa conversa, nesse bate-papo, que é muito importante para nós. E não se esqueçam que agora a gente também está no Spotify. Então, assim que esse bate-papo for ao ar no YouTube, no outro dia você já encontra no Spotify para você ir escutando durante seu trajeto ao trabalho, para você escutar na academia. E essa conversa, com certeza, você pode compartilhar com todo mundo, com seus amigos, que vai transformar a vida de muita gente. Obrigado por vocês nos ouvirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.